que será tendência em tecnologia em 2025? E como os profissionais e empresas podem se adaptar a esse cenário? É o que a gente investiga no episódio de hoje. Olá, pessoal. Eu sou o Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. No programa de hoje, nós vamos descobrir o que há de mais quente e o que ainda vai pegar fogo no mercado da tecnologia. E para falar sobre isso, eu vou receber o Ednei Souza, professor da ESPM, conselheiro de inovação e tecnologia, e o Rodrigo Terra, professor de futurismo da ESPM. Ednei e Rodrigo, sejam muito bem-vindos novamente ao Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui. Obrigado, Caio. Sempre prazer estar por aqui também. Queridos, eu queria começar fazendo um balanço do último ano, né? Quais foram aí as inovações tecnológicas que marcaram 2024 para vocês? Quer começar, Ednei? Para mim, acho que tem dois pontos significativos que estão bem conectados. Um deles é, obviamente, inteligência artificial. Não dá para falar que é outra coisa. A gente teve, apesar do ChatGPT ter começado essa corrida ali 30 de novembro de 2022, isso ter crescido muito em 2023, 2024 ainda foi o ano da inteligência artificial generativa. Acho que é o ano que as empresas começaram a perceber que tinham ganhos reais de produtividade. Apesar de muita gente falar que isso é um exagero, tem vários reportes que já mostram que há um ganho real de produtividade. E o segundo ponto que eu falo que está conectado é que o pessoal tentou emplacar, ainda sem sucesso, mas eu acho que estão encontrando o caminho, novos dispositivos, né, com inteligência artificial embutida. O mais bem sucedido, na minha opinião, foi o óculos da Meta, lá em parceria com a Ray-Ban, porque é uma peça normal do dia a dia, né? A Apple tentou com o Vision Pro lá, não deu, né? Parece que a pessoa o visitante do futuro está perdido aqui no tempo presente, andando com aquilo ali na rua. Surgiram outras coisas também que perderam sentido. Teve, por exemplo, o Rabbit R1, eu tive a oportunidade de testar manualmente. Um desses já foi até descontinuado, né? É o Human Pin da Human. Esse foi descontinuado, né? O Rabbit R1, ele é interessante. As integrações dele, vou pedir uma pizza, vou pedir um Uber, você tem que estar nos Estados Unidos para utilizar. Mas muitas dessas integrações já estão disponíveis nos celulares mais avançados. Eu estive usando os celulares da Samsung, o Galaxy S24 ou o S25 agora, e ele já tem algumas dessas integrações do tipo, busca aí quando vai ser tal festival e adiciona na minha agenda todos os dias, né? Ele já vai lá e faz a busca. Ainda bem que eu botei no modo avião, senão ele ia ativar agora e ia começar a falar com a gente aqui. Então, os dispositivos móveis e a inteligência artificial conectados uns aos outros. Tem alguma outra coisa que você consegue identificar em 2024, Terra? A gente viu também, obviamente, a inteligência artificial, enfim, foi o highlight de discussões também, de avanços, né? No ano passado, a questão dos dispositivos integrados também foi um momento ali no ano passado. Eu acho que tem algumas, para mim, um grande highlight, talvez, é a crise de modelo de negócios, né? Em que a gente foi também foi se agravando, na verdade, iniciando ali também final de 22 e 23, quando dentro do mercado de tecnologia, e vamos, né, olhar que o mercado de tecnologia influencia todos os outros mercados hoje em dia, né? Então, a gente vê também um grande movimento de crise de modelo de negócio. Então, a gente tem as grandes empresas de tecnologia fazendo grandes demissões em massa, 2024 não foi diferente. Um grande efeito cascata em diversas outras indústrias, uma delas a indústria dos games também, que é muito ligada à indústria de tecnologia. Então você vê uma mudança muito grande de altos investimentos naquilo que seria uma diversificação do olhar de inovação dentro dessas empresas, então apostando em diversas áreas de pesquisa, a Meta com Reality Labs, botando uma parte Ray-Ban, uma parte isso, uma parte VR, uma parte inteligência artificial e tentando atacar para diversos lados, vendo um movimento de enxugamento, ou seja, realmente cortando diversas das iniciativas e buscando entender qual que é o foco, né? A gente olhou também 2024 como sendo esse ano de que durante 10 anos, né, o mercado de investimentos na área de tecnologia era, enfim, você abria um buraco, saía dinheiro, né, de venture capital para você poder investir. 24 sacramentou como sendo, olha, agora os investidores e aqueles que estão olhando para o setor não vão entrar no investimento pesado. Eles querem agora buscar retorno.
Então, aconteceu isso em cascata com todas as empresas. A Meta tem uma característica por conta de ainda de ser uma empresa de dono, né, apesar de não oficialmente não ser, mas é. Mas a gente tem as empresas como o Google, a própria Microsoft, fazendo suas apostas, e a gente viu todas essas iniciativas sendo, enfim, cortadas, afuniladas, e buscando agora um novo momento de entender o que a gente vai fazer a partir de agora, né, no olhar de 24, para que a gente seja mais efetivo, mais performático, que a gente tenha mais resultado, não mais só olhando no longo prazo, mas agora pegando todas essas evoluções, AI, realidade virtual, biocombustíveis, energia e etc., o que a gente vai conseguir de resultado no médio e no curto prazo, né? Então, a mudança também de olhar de longo prazo, eu senti que começou a também mudar para dentro das empresas que estavam investindo muito em inovação, né? E também uma coisa que eu acho que é bem interessante da gente discutir é que 2025 mal começou e muitas coisas já começaram, né, a se mover, é DeepSeek, é sol artificial, é não sei o quê. Então, como que vocês enxergam esse ano? Como é que, para onde que ele, né, como que nós estamos nos moldando? DeepSeek realmente é uma questão aí que vem com a China na entrada da inteligência artificial, que chacoalha todo mundo, esse mercado ele tende a se modificar por conta disso, também todas, né, a loucura, né, dos Estados Unidos agora, e assim, guerras comerciais. Como que vocês enxergam as tendências de tecnologia em 2025? Eu concordo muito com o Rodrigo quando ele fala dessa questão da eficiência do modelo de negócio, porque isso conecta com a questão de como que a economia e a tecnologia estão cada vez mais entrelaçadas. E agora, com a posse do Trump, na verdade, a questão geopolítica da tecnologia. Então, quando o DeepSeek vai lá e fala assim, e lança um modelo que mesmo, talvez muita gente tenha visto o artigo que questiona quanto que ele realmente custou para treinar. Mesmo que aquele artigo que tem o pior cenário, olha, na verdade eu acho que ele custou X, os caras deram uma estimativa para cima. Mesmo aquele artigo sendo realístico, o DeepSeek ainda custou muito menos do que qualquer outro modelo ocidental. Mas a grande disrupção do DeepSeek, que você vai ver muita gente falar que o DeepSeek trouxe uma disrupção para o mundo AI. A verdadeira disrupção não foi o custo do modelo de treinamento. Foi uma nova técnica que eles descobriram, onde você pega um modelo parrudo, esse que foi treinado com os clusters NVIDIA de alta capacidade. Você pede para esse modelo resolver problemas e vai absorvendo as respostas com um modelo menor. Aí você pega aqui um open source, um Llama, um Queen da Alibaba, um modelo open source, e você vai destilando o aprendizado do maior para o menor. Você não vai ter aqui um modelo que ele bate esse outro aqui de performance. Só que você tem um modelo que custa uma fração para treinar. Stanford professores fizeram lá, tentaram simular, falaram assim, será que esse negócio funciona mesmo? Os chineses estão de papo. Eles criaram um modelo usando o Llama, que ficou em top 10 lá em uma série de testes e custou a bagatela de $50 para treinar numa cloud comum, sem nada super avançado, etc. Ou seja, se você quiser criar uma AI para fins específicos, você consegue hoje com em torno de $50 usando o modelo open source. Eu já vi vídeos de, já rodando no Raspberry Pi e né, a gente vê... O próprio DeepSeek, né? Tá com um modelo rodando. Pensa que agora você vai ter uma AI nível GPT-4o rodando num Raspberry Pi, rodando num relógio, rodando no seu celular localmente, rodando na nuvem da sua empresa, resolvendo um problema específico, custando uma fração do que custava antes. E é por isso que eu comecei falando dessa questão econômica que o Rodrigo trouxe, porque isso continua essa tônica. E o modelo de DeepSeek, ele só chega e grita lá para o Wall Street e fala assim, não gastem muito dinheiro em AI, não. Tem jeito barato de fazer. Ou seja, precisa, para continuar evoluindo, grandes financiamentos, mas começa a ser um pouco improvável que esse financiamento vai vir de Wall Street. Aí você vê iniciativas como Stargate, lá do governo Trump, você vê a Europa, no AI Summit, anunciou também um outro grande investimento em AI também. No Japão, se não me engano, anunciaram. Então você começa a virar uma questão de soberania nacional. Então você vê Estados Unidos, você vê Europa, você vê Ásia anunciando planos de investimento em inteligência artificial, porque o Wall Street falou assim, olha, eu estou descobrindo que não precisa queimar dinheiro desse jeito, tem outras soluções, então vamos ver. Então a economia e a tecnologia começam a ficar intrinsecamente ligados. O que eu acredito que vai acontecer muito esse ano em AI, a gente vai ter modelos ainda mais avançados,
porque além da OpenAI do Google e da Anthropic, que vinham disputando ali, alternando cabeça a cabeça, entra agora a xAI do Musk com o Grok, que já chegando ali em primeiro lugar. Eu não diria que é tão surpreendente, o tanto a mais que ele gastou de GPUs para chegar naquele resultado, talvez ele devesse ter saltado um pouco mais lá na frente, mas é inegável que ele chegou onde ninguém chegou. O problema é que a felicidade nesse mercado costuma durar pouco. Vamos ver daqui a 15, 20 dias se ele vai estar na frente desse ranking ainda em um mês. Eu acho que não dura 30 dias o Grok 3 ali na frente, né? Mas, dos modelos que estão em primeiro colocados, é o único que não está acessível gratuitamente. Quer dizer, o que adianta o Grok 3 ser o primeiro lugar? A pessoa não vai assinar o Twitter Premium, que é o único jeito de acessar o Grok 3 hoje, para ter acesso ao Grok 3. Ela vai continuar acessando o Gemini, DeepSeek. DeepSeek agora está implantado em tudo que é lugar. Está implantado no Perplexity, está implantado numa nuvem da NVIDIA, está implantado em um monte de outras plataformas. Então você não precisa estar preocupado em estar compartilhando os dados com os chineses, você vai compartilhar o dado com outro provedor. Está no GitHub. Você pode adicionar o Copilot lá agora com o DeepSeek, né? Então você tem vários outros lugares. Então eu vejo essa questão da inteligência artificial continuando a crescer com uma pitada de geopolítica forte. A gente precisa acompanhar o que os governos estão pensando e planejando, que isso vai ditar um pouco para onde vai a AI. Então eu vejo 2025 a gente tendo que prestar atenção no radar conforme quem está se armando na geopolítica. Porque a gente vai ter uma Europa se armando, né, um Trump fazendo reunião com o Putin que não envolve a comunidade europeia, e a gente vê um cinturão, por exemplo, dentro da Europa, né, pela OTAN, fazendo armamento. Como é que vai ser esse armamento? É quem tiver mais eficiência para treinar a inteligência artificial para caber dentro de robô para ir para campo de batalha. Então a gente vai ter que ficar, a gente tem que ficar de olho agora para onde a gente está indo, entendeu? Eu não quero ser catastrofista. Vou falar de outra tecnologia que vai crescer em 2025, computação quântica. Faz muito tempo que a gente está ouvindo falar de computação quântica. Esse ano Eu vi por cima uma postagem do Satya essa semana. Foi ontem. Foi ontem, né? Ontem, que ele anunciou um novo paradigma de chip quântico que tem o potencial de ter milhões de qubits dentro de um único processador. Hoje, os processadores quânticos mais avançados têm mil e poucos qubits. E o que a Microsoft alegadamente fez, porque na verdade é o seguinte, eles mostraram o protótipo e eles não publicaram nenhum paper. Então, eles têm um press release no site que tenta dar mais detalhes, tem depoimentos de cientistas, são cientistas sérios, então ninguém está levando isso não a sério, mas a realidade é que eles não publicaram uma pesquisa, um paper, como, por exemplo, o DeepSeek fez e uma série de outras inovações tecnológicas, tipo, o Google, quando descobriu o modelo de treinamento baseado em atenção que deu origem aos LLMs, o Google publicou um paper científico, né, Attention is all you needed. A OpenAI, quando criou o GPT 3.5, ela fez um paper explicando como o GPT 3.5 funcionava. O crescimento tecnológico está sendo pautado pela ciência. Esse da Microsoft, por enquanto, é só um anúncio comercial, não tem um paper sobre isso. Mas o que eles alegam é que eles criaram um novo paradigma. Para isso, eles criaram o núcleo do processador com materiais raros que conseguem isolar partículas, e aí estão pegando a partícula de Majorana, que foi um cientista italiano, e conseguem criar qubits a partir de manipulação dessas partículas. O primeiro modelo que está ali funcional, que o Satya Nadella mostrou, é de apenas 8 qubits, que já é um computador quântico bastante poderoso, está muito longe dos modelos comerciais que o Google está vendendo. Se eu não me engano, o chip do Google são de 200 qubits, um chip que eles estão fazendo meio que em série quase aí. A IBM tem um modelo de 1.100 e poucos qubits, que é o mais avançado até onde eu sei. Então, esse ano deve ter um avanço na computação quântica. Já vinha com um avanço significativo ano passado, que ao invés de tentar crescer em qubits, o que eles estão tentando fazer é melhorar a correção. Porque o que acontece? O chip, o qubit, ele não é 0 ou 1. Ele pode assumir qualquer intervalo de valor entre 0 e 1. E aí, quando você faz qualquer cálculo baseado em probabilidade, né, se você criou o algoritmo quântico adequadamente ali, ele te dá a resposta direto, assim. Qual que é a chave de criptografia para descriptografar isso aqui? Qual que é a molécula que eu consigo criar aqui para fazer essa vacina? Qual que é a probabilidade dessa ação atingir esse patamar, dado esse clima, essa economia, esses comportamentos consumidores? Você coloca muitas variáveis, o supercomputador demora anos para processar. Um computador quântico vai lá te dar o resultado. Só que esse resultado ele tem um coeficiente de erro.
porque quando você observa o qubit, você tem um problema de interpretação ali. O que você está tentando fazer é eliminar o erro. Segundo Satya Nadella, esse qubit ele é mais limpo, ele já vem sem erro ali meio de fábrica, então a gente precisa ver esse qubit novo rodando. Mas a questão é, quando entram mais players no ecossistema, tinha IBM, entrou o Google com força, agora entra a Microsoft com força. Ao contrário do que muita gente diz, mesmo com essa margem de erro, tem já boas aplicações comerciais, principalmente em dois mercados. Medicamentos, porque você não chega exatamente no componente químico, mas você chega no componente aproximado. E isso aí já elimina, às vezes, anos de pesquisa, que você já vai num componente mais aproximado para criar uma droga nova. E mercado de ações, investimentos de mercado futuro, que você coloca lá todas as variáveis da terra lá, como é que vai ser o clima, como é que vai ser a colheita, como é que vai ser a inflação, como é que vai ser o comportamento das pessoas, coloca coisas que o computador, supercomputador normal fritaria e o quântico resolve. E mesmo você tendo um valor estimado de como que vai estar... Já é um direcionamento melhor do que nenhum direcionamento. Do que nenhum direcionamento. Então, o cara de mercado de risco, de ações, eles estão fazendo algoritmo quântico para apostar em mercado futuro de bolsa de valores. Então, nesse mercado já tem aplicações para o computador quântico, né? Hoje, tinha uma palestra do Google ano passado, eles falaram o seguinte, olha, não existe nenhum problema hoje quântico que o supercomputador não resolve melhor. A questão é que o supercomputador só está nas universidades, você tem que pegar fila para processar a coisa lá, você tem que ser um acadêmico muito prestigiado para ter hora do supercomputador. E o computador quântico, você vai na AWS, você vai na IBM, aluga na cloud lá e põe para rodar. O caro é achar o cientista quântico que faz o algoritmo, para poder fazer o algoritmo quântico. Isso aí eu acho que custa mais caro. Tem poucos no mundo, né? Eu sei que a Accenture tem um departamento de computação aqui no Brasil de computação quântica, tem um PhD lá, ganhou um prêmio, inclusive. Você tem poucos no mundo. Mas ainda assim, é algo que está à disposição do mercado se você tiver dinheiro. O supercomputador, você precisa estar na universidade, você precisa estar fazendo um doutorado e o seu orientador tem que ser bom de prestígio para te dar tempo no supercomputador. Né? E você sabe que eu estou pensando também só como um detalhe em relação a 2025, acompanhar, até por conta dessa questão dos clusters, trazendo um pouco de geopolítica de novo, né? Mas é a questão da guerra dos data centers. Né? Sim. Então a gente está num momento agora também que aonde que você vai conseguir enfiar tanta computador, aonde que é um país que seja mais estável ou menos estável, ou que você consiga ter mais flexibilidade para lidar com dados, né, de treinamento, etc. Então, a gente vai ver também uma guerra comercial em aonde estabelecer os novos data centers. Então, vai ter Microsoft, AWS e os países tentando criar mecanismos e bloqueios também para que consiga se tornar grandes polos, né? E a gente está num desafio, até no computador quântico, eu estava vendo também esses dias a questão do resfriamento, né? Que é uma coisa que em escala acaba sendo ainda problemática, mas se você começa a utilizar os polos do planeta e países que estão mais, que dominam de certa parte ali, das costas ali próximas dos polos, você consegue ter um mar que consiga atender, por exemplo, uma demanda de um resfriamento mais... O que até, de certa forma, começa até a explicar um pouquinho melhor o porquê essa besteira toda da Groenlândia e... Não tem. Nunca como tem os besteira. americanos, não tem almoço grátis, cara. Ninguém quer pegar a Groenlândia porque ela só tem petróleo, entendeu? Exato. Não mais, né? Não é mais uma questão de política sobre onde tem reserva de petróleo, etc. Onde é um território com acesso a mares gelados, porque é onde vai fazer resfriamento de data center, onde você vai fazer resfriamento possível, potencial resfriamento de uma computação quântica. Tem um subproduto dessa questão da corrida dos data centers, que é a renovação da matriz energética para energia mais limpa. Porque, na verdade, mesmo com energia fóssil, não tem como atender os data centers que eles estão querendo criar. Então, estão crescendo empresas com outras alternativas de energia, né? A solar e a eólica continua crescendo muito, obrigado, né? Mas estão surgindo outras que é de fissão nuclear, que é uma alternativa mais limpa e segura à fusão nuclear. Sim. Né? Então, o Sam Altman, CEO da OpenAI, ele é sócio de uma empresa, acho que é Oculus, se eu não me engano, que é de fissão nuclear. E a ideia é que você paga a partir de 70 milhões de dólares para uma usina pequenininha, depois isso só aumenta, dependendo de quanto você quer, e só que você tem a sua própria usina. E uma usina de 70 milhões, você já alimenta um data center. Então, o que vai acontecer muito é esses caras criarem os data centers conjugados com usinas de fissão nuclear, que vai fornecer uma energia limpa
E a questão aí não é ser mais barato ou não, é porque, na verdade, se ele fosse pedir concessão para o governo, daquele condado, daquele estado, os caras falam assim, não temos energia da nossa matriz para direcionar para o seu data center, vai fazer isso em outro lugar. Então os caras falam assim, se eu montar minha própria usina, se você montar a sua própria usina, tem aquelas inspeções governamentais, você passando, você pode montar sua própria usina. Então eles estão indo um pouco para esse caminho. E aí tem a energia geotérmica também, que funciona se você quiser fazer um data center lá no Texas, mas não funciona se você quiser fazer na Groenlândia. Porque você começa a cavar para achar calor, você tem que cavar muito fundo, porque você está cavando num lugar muito frio. Mas você pega o calor da terra e usa ele como fonte de energia. É sensacional. E professores, trazendo para a nossa realidade, no sentido de que, ok, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, os alunos, os profissionais que estão aí entendendo, né, todas essas movimentações no mundo da tecnologia, como que eles podem se posicionar e todas essas coisas, o que está acontecendo agora no mercado de tecnologia? Ele pode promover o surgimento, o desaparecimento de funções, nós temos cada vez mais aí um direcionamento em relação a isso de, ok, o que está saindo de cena, o que cada vez mais já é uma realidade, porque a gente fala isso todos os anos, né? Ok, tipo, o que eu não posso investir o meu tempo me especializando porque eu não vou ser mais necessário. E o contrário também, vocês conseguem direcionar de certa forma as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Você precisa aprender engenharia de prompt, dominar engenharia de prompt para poder começar a usar na prática a inteligência artificial generativa. Isso você já deveria saber desde 2023. Se você não sabe, em 2025 você está 2 anos atrasado. Vamos colocar 1 ano e meio, porque até meados de 2023 estava todo mundo meio perdido, mas você está pelo menos um ano e meio atrasado se você não sabe isso ainda. E 2, você precisa reaprender a aprender, porque já existe também pesquisa mostrando o seguinte: se você pede para uma IA generativa, só pega o que ela deu ali para você, aceita e passa para frente, você começa a ter um declínio cognitivo, porque sua mente não está funcionando mais, você não está pensando mais. Você pode nem, mas não é esse, então a gente tem que parar de usar a IA generativa? Não, você tem que usar questionando o que está ali. Você leu o que a IA generativa gerou. Você tem certeza de tudo aquilo? Falou assim, pelo que eu já estudei, eu garanto que isso que está aqui. Se não, você deveria estudar aquele tópico e ter certeza que ela está te dando as melhores respostas. Eu monto todas as minhas aulas com IA generativa. Não tem uma vírgula que eu não revise. Toda vez que ela traz um dado, uma informação que eu não sei, eu vou estudar aquilo. E onde eu vou estudar? Eu vou estudar na fonte, vou procurar o paper. Saiu o negócio agora do chip lá do Satya Nadella, assim, eu quero ler o paper. Aliás, ele tem um paper sim. E aí foi no paper que eu vi que tinha 8 qubits já, porque os caras só ficavam falando milhões, na peça de PR não tem falando nada. Mas tem um paper que ele fala lá que são só 8 qubits, mas o paper ainda não tem algumas coisas que eu queria ver lá, preciso investigar mais o paper ainda. Então você tem que mudar a forma de estudar, mudar a forma de aprender, para você não ter esse problema do declínio cognitivo, né? Isso é muito importante, assim, e olhar, na verdade, dentro do espectro da onde estamos evoluindo as conversas, né, que é onde a gente vai conseguir impactar a parte das profissões. Então, você vê os mercados que estão crescendo, né, então, ficar a atenção aos mercados que estão crescendo, muitas vezes a gente fala, tudo bem, mas aí como é que eu vou inserir isso? É o mercado, enfim, de energia limpa, o mercado de videogame, o mercado de, enfim, são mercados que estão começando a ficar aquecidos, de uma forma mais escalável, em que você realmente consegue ter um ecossistema e uma indústria ou indústrias que funcionam dentro daquele próprio ecossistema. Então, a gente acaba ficando ansioso justamente falando assim, cara, acabou, mas eu estou estudando marketing, mas eu preciso de marketing, mas vai ter a IA, vai fazer tudo para mim. Então, eu só corroborando aqui com o Ednei também, no sentido de que o mais importante é conseguir reaprender a estudar, no sentido de que muita coisa do que você vai estar lendo, você vai precisar ter crítica em cima daquilo. Muita coisa do que você assiste, você precisa ter crítica. E parece um óbvio, né? A gente fala assim, claro que precisa ter crítica. Mas é que a crítica se desenvolve através de desenvolvimento de repertório. Então não tem como ter uma aproximação e uma avaliação crítica em cima de alguma coisa que é feita usando qualquer coisa generativa, se você não conseguir fazer um desenvolvimento de repertório. Então, por isso que a grande ideia aqui de você bolar o que vai acontecer na sua profissão, uma parte você não vai saber o que vai acontecer. De fato, a gente não vai saber, não dá para cravar.
exatamente o que vai acontecer daqui 30 e 20 anos. A gente consegue inferir. Essa inferência significa, é melhor eu conseguir me preparar para eu conseguir ter um repertório o mais amplo possível, para conseguir fazer uma avaliação crítica em cima daquilo que eu não vou mais produzir operacionalmente. Então, textos, imagens, vídeos, todo tipo de ativo audiovisual nesse sentido. Em 20 anos, a gente provavelmente não sei o que vai acontecer. Mas se você não souber o que é um enquadramento, e aí a gente está falando sobre cinema, vai ser muito difícil você conseguir fazer algum tipo de avaliação se aquele que você está colocando no prompt, desenhando, ou realmente tentando estudar um pouco mais, né? Além do prompt, você falar assim, bom, tudo bem, mas eu consigo juntar duas AIs aqui? E uma conversar com a outra? Porque aí eu vou conseguir produzir talvez um resultado melhor do que o que eu estou querendo. Mas eu sou administrador, não tenho formação, não sou programador, não sou nada. O que eu vou fazer? Então, começar também a entender que esses universos eles estão simplificando. Está tudo começando a ficar de uma forma simplificada. É por isso, por conta dessa simplificação, que você precisa ir atrás da fonte, como a gente falou. Cada vez mais no mundo hoje urge da gente conseguir desenvolver repertório analítico crítico capaz da gente conseguir identificar aquilo que está certo, o que está errado, aquilo que potencialmente pode estar certo ou pode estar errado. Então a gente também tem que olhar para esse peso de que as fontes são muito mais importantes do que antes. Podemos entrar no assunto, fake news, saber avaliar se o negócio está sendo, né, se aquilo tem algum fundo de verdade ou não, mas para a gente poder ter uma definição do que é verdade ou não, eu preciso desenvolver repertório e essa análise crítica vai sair dessa análise de repertório também. Para mim, análise crítica é a habilidade fundamental para daqui para frente para todas as profissões também. Eu queria pegar um gancho rápido no negócio que o Rodrigo falou lá no começo da fala dele, que ele falou assim que hoje tecnologia impacta todos os mercados, né? E nesse contexto da sua pergunta, a pessoa tem que entender qual tecnologia está impactando a carreira dela, mais micro, sabe? Por exemplo, você trabalha com dados hoje. Você sabe Python? Se você não sabe Python, você está atrasado também, porque todos os algoritmos de inteligência artificial, quando você pede para resolver algo de dados, resolve escrevendo um código em Python. Se você não entende Python, você olha aquele código que a máquina escreveu. Inferir, sim. Então, assim, o que ela fez aqui, né? Eu posso usar esse resultado ou não? Eu não sei se o que ela criou está certo. Então, você tem que aprender Python para poder usar a ferramenta de inteligência artificial generativa. Eu fui numa festinha da minha filha 2 anos atrás. E o namorado lá de uma das mães, ele trabalhava com o desenvolvimento de algoritmo de computação quântica para o mercado de investimento de capitais. Se você trabalha com investimento, né, você deveria estar olhando como computação quântica está impactando o seu negócio, porque não é que porque o Satya Nadella fez o chip agora, a computação quântica é relevante. Há 2 anos atrás, os caras já estavam rodando na cloud da Amazon, da IBM, algoritmo quântico. Imagina agora. Né, você trabalha com medicina, na faculdade de medicina, estão treinando as pessoas com realidade virtual. Então, na China, tem triagem por inteligência artificial. Então, tem tecnologia que já está no dia a dia da sua profissão e talvez você esteja deixando passar batido. Aí, daqui a pouco, você se torna obsoleto e você fala, pô, mas o que aconteceu? Aconteceu que eu não olhei a tecnologia. Porque antes a gente tinha aquela ideia do tipo assim, tecnologia, quem vai cuidar é tecnologia. Gente, não existe mais isso. Aliás, o profissional da tecnologia, ele cuida se ele é puro de tecnologia, ele cuida ou de dados, ou de infra, ou de código. A tecnologia aplicada, ela passa a ser função do profissional daquela área. Então, você tem um profissional médico que usa tecnologia, você tem um profissional de dados, de estatística que usa tecnologia, você tem um profissional do mercado financeiro que usa tecnologia. Então, você tem que entender dentro da sua área de atuação, da sua carreira, não é nem dos mercados que você está inserindo, da sua carreira, quais são as novas tecnologias que estão chegando na ponta ali. Tem um amigo seu meio doido que usa. Talvez ele não seja doido seja você que não está fazendo o que ele está fazendo ainda. Não estou olhando. Eu tenho um primo que é médico, né, cirurgião, e ele é um dos maiores especialistas de cirurgia robótica, né, aqui da América Latina. E é muito interessante que a gente estava conversando na semana passada, e ele estava me explicando muito também desse olhar de como a gente não pode olhar para as matrizes clássicas, principalmente da onde sai tecnologia. Ficar olhando só o que a Califórnia produz, ficar só olhando, enfim, o que um pool de países europeus produzem, mas obviamente olhar para a China. Sim. E quando a gente estava falando, né, para além do DeepSeek, por exemplo, foi uma coisa curiosa que ele me falou. Ele falou, eu queria que, e ele trabalha aqui no Einstein, e ele comentou, falou assim, cara, eu quero que o Einstein compre só robô chinês para fazer cirurgia. Eu falei, nossa, mas robô chinês, mas e os japoneses, e os israelitas? Como é que aconteceu? Ele falou, o robô chinês
o mercado de robótica chinesa conseguiu avançar tanto, né? E por conta de a China, de novo, problemas continentais, gente de tudo quanto é lugar, precisa ter mais fácil acesso de medicina mais de ponta numa comunidade que é muito afastada. Então, eles estão com o pensamento muito grande do remoto. Então, nada mais lógico da gente conseguir fazer medicina remota. Ok, é telemedicina, aquela que a gente... Essa né, é depois da uma pandemia, forma de medicina remota. uma coisa A outra da cirurgia. ponta da medicina remota. Então, a robótica, a cirurgia robótica, começou a se desenvolver violentamente lá, de uma forma em que, hoje, os tidos melhores robôs de cirurgia são chineses. Se você trabalha com inovação, você está bem ferrado, né? Porque eu tive em 2022 no Vivatech em Paris, em 23 eu tive em Israel, em 24 eu tive na China. Você tem que ficar rodando o mundo, porque a inovação tecnológica não está nos Estados Unidos. Eu estou indo de novo agora para o SXSW, mas não é lá que está toda a inovação. Não posso ignorar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Como me falou, a Califórnia é um dos berços da inovação tecnológica recente. Mas o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo em Israel, tem outros fatores que estão influenciando a inovação tecnológica nesses locais, e surgem tecnologias diferentes, com capacidades diferentes, com potenciais diferentes, que muitas vezes faz mais sentido para a realidade brasileira do que para a realidade americana. Exatamente. Professores, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Foi excelente bater esse papo aqui hoje no Lifelong Cast. Eu espero que vocês tenham a oportunidade aí de oferecer novamente o tempo e o conhecimento de vocês para a nossa audiência numa próxima oportunidade. Conte com a gente. Sempre. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau!